Ela foi celebrada como um dos maiores talentos de sua geração, mas também foi perseguida por manchetes que pareciam não deixá-la respirar. Muitos só lembram das polêmicas, dos rumores e das críticas pesadas que poderiam ter enterrado sua carreira para sempre. Mas o que pouca gente sabe é que por trás da imagem de escândalos e das notícias que rodaram o mundo, existe uma mulher que não desistiu, que lutou contra a própria sombra e que hoje vive a fase mais forte e madura de sua trajetória. Sim, estamos falando de Park Yeon-ji, a artista que atravessou tempestades e conseguiu renascer, provando que o brilho verdadeiro não se apaga facilmente. Você já percebeu como a mídia adora transformar uma queda em espetáculo? É fácil lembrar dos erros, mas muito mais difícil reconhecer as conquistas que vieram depois. E é justamente isso que vamos mostrar aqui. A história real, com sucessos confirmados, tropeços dolorosos e o surpreendente recomeço que marcou a vida dessa atriz. Prepare-se, porque nas próximas cenas você vai conhecer não só a estrela dos palcos e das telas, mas também a pessoa que enfrentou julgamentos, silenciou boatos e reconstruiu sua imagem em frente a milhões de olhos atentos. E se você pensa que já sabe tudo sobre ela, espere só até ouvir os detalhes que vamos revelar. Você vai descobrir os altos e baixos, entender como cada escolha moldou o caminho que a trouxe até aqui e perceber por que Park Yeon-ji está vivendo, agora, a sua melhor fase. Então, antes de começarmos, já deixa o seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho, porque essa história merece ser acompanhada até o fim. Afinal, não é todo dia que vemos alguém cair tão fundo e depois se levantar com ainda mais força. Antes de se tornar conhecida em todo o mundo, Park Yeon-ji era apenas uma menina comum que cresceu em Seul, cercada por sonhos simples e uma curiosidade imensa sobre o mundo. Desde pequena, ela já mostrava sinais de que a arte corria em suas veias. Enquanto outras crianças se contentavam em brincar nas ruas, Yeon-ji gostava de imitar personagens da televisão, cantarolar músicas em frente ao espelho e até organizar pequenas apresentações para a família, como se o palco já fosse parte inevitável de sua vida. Mas será que alguém naquela época imaginaria que aquela garotinha, de olhar curioso e sorriso tímido, carregava o destino de se tornar uma das figuras mais comentadas da Coreia? O detalhe que muita gente não sabe é que ela começou cedo a se destacar. Ainda na escola primária, foi notada por professores por sua desenvoltura nas atividades artísticas. Isso fez com que familiares e amigos acreditassem que ela tinha algo especial. E tinham razão. Aos poucos, ela foi se aproximando de audições, comerciais e sessões de fotos que abriram portas para um futuro que mudaria tudo. Mas a verdade é que esse caminho não foi tão fácil quanto parece. Desde cedo, Yeon-ji enfrentou cobranças, críticas e até momentos de insegurança que poderiam ter feito qualquer criança desistir. Só que ela não desistiu. E é aqui que entra o primeiro grande plot twist da sua história. Enquanto muitos viam apenas uma adolescente comum, ela já carregava dentro de si a força e a disciplina de alguém que queria conquistar o impossível. Cada pequeno passo, cada teste, cada não recebido, moldou a jovem Park Yeon-ji e construiu a base da artista que um dia o público iria conhecer. E você vai ver como esses primeiros capítulos, aparentemente simples, foram cruciais para tudo. O que veio depois? O talento que começou tímido na infância logo se transformou em palco para algo muito maior. Park Yeon-ji não demorou a dar seus primeiros passos oficiais no mundo do entretenimento, e foi aí que sua vida mudou para sempre. Aos poucos, as pequenas participações em comerciais e sessões fotográficas se tornaram convites mais sérios, audições para grandes empresas, testes de atuação e até oportunidades musicais. Foi nesse momento que o público começou a descobrir que aquela jovem não era apenas mais uma aspirante, mas sim alguém que carregava um brilho único. Mas como uma menina comum conseguiu, de repente, se destacar em um mercado tão competitivo como o coreano? A resposta está em sua entrega. Diferente de muitos que desistiam diante da pressão, Yeon-ji mergulhava em cada desafio. Seu primeiro grande reconhecimento veio quando foi selecionada para integrar um dos grupos femininos mais comentados da época. O impacto foi imediato. Músicas no topo das paradas, apresentações em programas de televisão e uma agenda lotada de compromissos. Imagine só, em poucos meses, ela saiu do anonimato para ter fãs gritando seu nome, segurando cartazes e esperando horas apenas para vê-la passar. E não parou por aí. Paralelamente à carreira musical, Yeon-ji ousou se aventurar também na atuação. Dramas, filmes e participações especiais mostraram uma nova faceta de seu talento. E a cada papel, ela se tornava mais versátil, conquistando não apenas adolescentes,
apaixonados por K-pop, mas também críticos e telespectadores que a viam como uma artista completa. Mas o que poucos sabiam é que, por trás das câmeras, começavam a surgir também os primeiros sinais de turbulência. Porque em um mundo onde fama chega rápido, as cobranças e os julgamentos também não demoram. E é aí que a história dela fica ainda mais intensa. Mas se a ascensão de Park Yeon-ji parecia um conto de fadas, a realidade logo mostrou que a fama também cobra um preço alto. Quanto mais seu nome ganhava espaço, mais surgiam críticas, rumores e polêmicas que ameaçavam apagar o brilho de tudo o que ela havia conquistado. E não foram poucas as vezes em que manchetes pesadas tentaram colocá-la contra a parede. O primeiro grande choque veio quando boatos maliciosos começaram a circular em fóruns e sites, questionando sua vida pessoal e até lançando acusações infundadas. Para uma jovem ainda em formação, ser exposta dessa forma era devastador. Muitos artistas teriam recuado, mas ela seguiu, mesmo com cicatrizes emocionais que poucos conseguiam enxergar. Os anos seguintes trouxeram novas provações. O grupo em que ela brilhava enfrentou controvérsias internas, críticas da mídia e ataques de haters que pareciam não perdoar nenhum deslize. Era como se cada movimento dela fosse analisado com lupa, pronto para virar munição em mais uma polêmica. E como se não bastasse, sua vida pessoal também entrou no centro dos holofotes. O casamento com o jogador de beisebol Hwang Jae-gyun, que deveria ser um capítulo feliz, acabou marcado por turbulências inesperadas. Discussões públicas envolvendo o marido em um escândalo esportivo respingaram diretamente nela, levando-a até mesmo a suspender atividades no YouTube para escapar das críticas. O golpe mais duro, porém, veio em 2024, quando o anúncio oficial do divórcio expôs ao mundo o fim de um relacionamento que muitos acreditavam ser sólido. Manchetes falaram em diferenças irreconciliáveis, mas para o público, a sensação era de choque. Afinal, como alguém que já havia enfrentado tantos boatos e julgamentos suportaria mais uma crise tão pessoal? Essa sequência de desafios quase colocou tudo a perder. Mas o que parecia ser um fim, na verdade foi apenas o começo de uma virada impressionante. Depois de tantas quedas, era natural que muitos acreditassem que Park Yeon-ji não conseguiria se reerguer. Afinal, escândalos, críticas e até um divórcio público podem destruir carreiras inteiras. Mas foi justamente nesse momento de maior fragilidade que ela mostrou sua verdadeira força. Ao invés de desaparecer, Yeon-ji escolheu dar um passo atrás, reorganizar sua vida e, em silêncio, preparar o terreno para um retorno que ninguém imaginava. Esse foi o início de sua reviravolta. O primeiro sinal veio quando ela voltou a aparecer em programas e dramas com uma postura diferente, mais madura, mais confiante e visivelmente focada em sua arte. O público percebeu a mudança e, aos poucos, aquela imagem marcada por polêmicas começou a dar lugar a uma nova narrativa, a da superação. Não se tratava mais apenas da idol de juventude, mas de uma artista completa que usava as próprias cicatrizes como combustível para crescer. E aqui está o ponto que prende qualquer um. O que era para ser o fim se transformou no começo de sua melhor fase. Yeon-ji entendeu que não poderia apagar o passado, mas poderia escrever um presente muito mais forte. Aceitou os erros, encarou as críticas e mostrou, com cada novo trabalho, que a queda não define o destino de alguém. Isso tocou não apenas fãs antigos, mas também um novo público, que passou a admirar sua coragem em recomeçar. Essa virada não foi apenas profissional, mas também pessoal. Longe das pressões de manter uma vida perfeita aos olhos da mídia, ela se reconectou consigo mesma e provou que é possível se reinventar. O resultado? Hoje, Park Yeon-ji é lembrada não só pelas polêmicas que enfrentou, mas principalmente pela força com que se levantou. E essa parte da história é só o início de uma fase que ainda promete muitas surpresas. Se a reviravolta já tinha surpreendido o público, os trabalhos mais recentes de Park Yeon-ji provaram que ela realmente está vivendo sua melhor fase. Depois de enfrentar os maiores obstáculos de sua vida, ela voltou aos holofotes com uma força que poucos artistas conseguem alcançar. Seus novos projetos não apenas mostraram evolução artística, mas também consolidaram sua imagem como alguém capaz de transformar dor em inspiração. E é aqui que a história fica ainda mais interessante. Você vai perceber que cada escolha recente foi um passo calculado rumo à consagração. No mundo da televisão, ela participou de produções que chamaram atenção não só na Coreia, mas também no exterior. A versatilidade que antes era questionada passou a ser vista como um de seus maiores trunfos. Ela brilhou em papéis dramáticos que exigiam profundidade, mostrando maturidade e emoção em cada cena.
Não era mais a idol iniciante tentando provar seu valor. Agora, era a atriz consolidada que emocionava e prendia o público com autenticidade. Além disso, Yeonji expandiu sua presença nas redes, criando uma relação mais próxima com os fãs. Mesmo após o hiato causado pelas polêmicas, seu retorno digital mostrou outra faceta, transparente, real e mais humana. Esse contato direto reconquistou corações e provou que a confiança do público podia ser restaurada. E não podemos esquecer dos reconhecimentos. Críticos que antes duvidavam de sua capacidade passaram a elogiar seu amadurecimento artístico. Projetos recentes renderam não apenas audiência, mas também respeito. E aqui está o verdadeiro impacto. Park Yeon-ji deixou de ser lembrada apenas pelas manchetes negativas e passou a ser celebrada pelos trabalhos que definem sua nova era. O resultado? Hoje, ela não é mais apenas uma artista tentando sobreviver. Ela é um símbolo de resiliência e talento, vivendo um capítulo de sucesso que, sem dúvida, é o mais marcante de toda a sua carreira. Depois de tudo o que vimos até aqui, é impossível não se emocionar com a trajetória de Park Yeon-ji. De uma menina sonhadora que encantava a família com pequenas apresentações, até a artista que brilhou nos palcos e nas telas, sua história sempre esteve marcada por intensidade, mas também por dor. Ela enfrentou boatos cruéis, polêmicas devastadoras e até um divórcio que foi notícia em todo o país. Muitos acreditaram que seria o fim, que sua carreira não resistiria, mas o destino provou o contrário. Yeonji usou cada queda como combustível para se levantar mais forte. E é justamente aí que está a maior lição de sua vida. A fama pode expor, a mídia pode julgar e os erros podem perseguir. Mas nada é mais poderoso do que a capacidade de se reinventar. Ela mostrou que não é preciso apagar o passado para escrever um presente diferente. Aceitar as próprias cicatrizes e transformá-las em força foi o que a levou a viver sua melhor fase. E essa mensagem não serve apenas para artistas ou celebridades. Serve para todos nós. Porque quem nunca errou? Quem nunca foi julgado? O importante não é o tropeço, mas sim a coragem de levantar e seguir em frente. Hoje, Park Yeon-ji é mais do que uma atriz ou uma ex-integrante de grupo de sucesso. Ela é um exemplo vivo de resiliência, de superação e de autenticidade. Sua carreira atual não é apenas sobre papéis em dramas ou reconhecimento da crítica. É sobre alguém que enfrentou tempestades e decidiu não se deixar afogar. E agora eu quero ouvir você. Qual parte dessa trajetória mais te surpreendeu? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Curta esse vídeo se essa história te inspirou. E claro, se inscreva no canal para não perder nenhuma das próximas histórias que vão emocionar, chocar e inspirar. Porque assim como Yeonji, todos nós temos uma fase difícil, mas também temos o poder de viver nossa melhor fase.